ocasião, amados, para que também nós possamos juntos, né, a igreja, nós estamos decidindo a respeito. Na verdade, eu marquei uma reunião com o corpo de obreiro também, né, nesse próximo sábado, que será a Santa Ceia, né, mas eu quero estar aproveitando a ocasião também, né, com a igreja, para que a gente possa estar juntos, né, buscando a vontade de Deus. Também vamos estar orando. Seu Deus e Pai, diante de Ti damos-te graça, Pai, graça pelo privilégio de podermos estar na Tua casa, Senhor. Estamos aqui, Senhor Pai, para glorificar e bendizer o Teu santo nome, e declaramos que estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Pai. Bem sabemos que Tu, ó Senhor, verdadeiramente é o nosso socorro bem presente, Pai, e aqui estamos a buscar-te, ó Senhor, Pai, de todo o nosso coração, Pai, assim, Pai, bem sabendo que Tu sabes, Pai, o que é melhor para o Teu povo e o que é melhor para a Tua igreja, Pai. Por isso, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, ministra aos nossos corações, Pai, a Tua vontade, o Teu querer, Pai. Bem sabemos que Tu, ó Senhor Deus, é o nosso socorro, Pai. Por isso, vem, Pai, e nos ajuda, Pai, neste momento, Pai, porque aqui estamos, Pai, e queremos permanecer, Pai, firme, Pai, ante a Tua promessa, Pai, ante o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Damos-te graça, Pai, glorificamos o Teu santo nome, porque até aqui Tuas mãos têm estado estendidas sobre as nossas vidas, Pai, nos fortalecendo, nos dando graça, Pai, e acima de todas as coisas, Pai, Tu tens feito, Pai, que cada um de nós possamos permanecer na Tua presença, Pai. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, recebe de nós, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, porque queremos glorificar e bendizer o Teu santo nome para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, quero estar louvando ao Senhor, amém, neste momento, que a amada igreja possa também estar entrando já desde já em espírito de oração, para que nós possamos ouvir o que realmente o Espírito Santo tem a nos falar, amém, em nome do Senhor Jesus Cristo.
E essa palavra é a palavra que nos guia, Pai. Oh, Pai, te glorificamos e bendizemos o teu santo nome para todo sempre. Obrigado, Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus fez.
eternidade, Pai. É de eternidade a eternidade. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu. Bendito o soro na veia, né? Ele está muito novinho ainda. No hospital, nós entregamos, eu e minha esposa, né? Nós entregamos então o Daniel para os enfermeiros. Os enfermeiros vieram, sabíamos que ali ele estava sofrendo. Eu lembro que os médicos pegaram com toda a força mesmo, né? A gente sabe que uma força que muitas vezes chega a machucar, e vendo aquilo
surtia uma revolta no coração, de falar assim, meu Deus, olha o que estão fazendo com meu filho. Mas ele sabia que aquilo era necessário. Era necessário para que a vida dele não se perdesse, era necessário para que ele não morresse, né, devido àquele problema que ele estava enfrentando. E por muitas e muitas vezes Deus permite que em nossas vidas aconteça a mesma coisa, né? Ele permite que por muitas vezes nós venhamos o quê? A passar por dificuldade. E para que nós não venhamos morrer, Ele vem com o seu remédio. Mas o seu remédio, por muitas vezes, é necessário ser aplicado em nós, em nossas vidas, pela força. E nós falamos nessa hora, talvez, no nosso coração, talvez, nossa, eu acho que meu pai não me ama porque ele está deixando que isso aconteça, está doendo, está machucando. Mas na realidade não. Ele está salvando as nossas vidas, Ele está sendo socorro bem presente no meio da angústia e da tribulação. No momento que nós estamos enfermos, e eu acredito que por muitas e muitas vezes nós estamos enfermos e nós não percebemos. E Deus, a palavra do Senhor fala lá no livro de Hebreus, que Deus ele corrige a quem Ele ama e Ele açoita qualquer um que tem por filho, né? Porque qual pai, né, que ama o seu filho não corrige o seu filho, não é verdade? Então é necessário que por muitas vezes nós venhamos passar por correção. Muitas e muitas vezes também dentro do nosso lar, nossa casa, nós passamos por desacordo dentro da vida do casal. Mas por muitas e muitas vezes também nós passamos pela reconciliação. E é nesses momentos de dificuldade que eu acredito que nós somos fortalecidos. Amados, o Espírito Santo, né, ministrou os nossos corações através lá do livro de 1 Reis 17, que fala a respeito de Elias. E nós vemos Elias, né, ele suprindo então aquela viúva de Serepta. E hoje na realidade é uma sequência do que o Espírito Santo falou aos nossos corações. Mas eu quero reservar um tempo com a igreja hoje, com os irmãos, com os membros da igreja, para que nós possamos estar aqui juntos, né? Assim como nós também caminhamos esse tempo juntos, continuaremos caminhando, então que nós possamos buscar sim a vontade e a direção de Deus. O que Deus na realidade tem para cada um de nós? Elias, quando ele chegou naquela casa, vamos dizer assim, da viúva de Serepta, e grandes coisas Elias faz, né? Não deixa faltar o azeite, né? E nem a farinha, e ali por muitos dias ele é suprido. Logo após isso, lá no capítulo de 1 Reis, capítulo número 18 já, no versículo de número 17, quando Elias então, ele chega-se diante dos profetas de Baal. E amados, nós temos aqui um momento da manifestação, né, e do derramar, porque ali Deus estava se apresentando quem Ele era. E nós vemos aqui no versículo, a partir do versículo 22, 1 Reis 18, 22, e eu sei que muitos já conhecem essa passagem. Eu quero ler rapidamente, para não perder tempo, né? Eu gostaria que a igreja pudesse então prestar atenção. Diz aqui, ó: então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias: os profetas de Baal, escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E aqui conta a história então de que esses profetas pegaram aquele bezerro, dividiram, colocaram então sobre a lenha e começaram ali a clamar o seu Deus. E diz aqui, olha aí, versículo 26: e tomaram o bezerro que lhes deram e prepararam, invocaram o nome de Baal, e desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme ou ele despertará.
E eles clamavam em grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Olha só o que aconteceu com os profetas de Baal. Elias então agora chega a tua vez e diz assim: Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Isso é uma das coisas que me chama a atenção, que Elias fez. A palavra do Senhor fala que ele reparou. Reparar significa o que, amados? O que estava quebrado, o que estava desfeito, Elias novamente ele montou, ele restaurou o altar do Senhor. E, amados, o que significa restaurar o altar do Senhor? Como se restaurar alguma coisa que não fora quebrada antes? É necessário que seja quebrado, é necessário que seja desfeito as coisas para que ela seja restaurada. E aqui mostra uma coisa interessante, que a palavra do Senhor diz assim, que Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do seu Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Olha só, ele pegou 12 pedras que simbolizavam o nome das tribos de Israel. Ou seja, ele reparou no seu coração, e aquela atitude, ele mostra a unidade dos irmãos, a unidade, amados, do povo que se chamava Israel. Amados, nós podemos ser Judá, Naftali, Aser, Gade e muitos dos irmãos, mas eu poderia dizer hoje, com toda certeza no coração, irmãos, eu acredito que nós sabemos que hoje, por muitas vezes, a igreja está fragmentada, a igreja está dividida. Não estou falando da igreja local aqui, mas eu estou falando das igrejas. Nós sabemos que hoje cada igreja tem a sua doutrina, e por muitas e muitas vezes o coração da igreja está quebrado, está desfalecido. As tribos, a igreja, ela está dividida. E a palavra do Senhor fala que reino dividido ele não subsistirá. E, amados, uma das coisas que Deus me chamou muita atenção quanto a essa questão, em muitas e muitas das atitudes que nós também, como igreja, em unanimidade, nós tomamos, mas necessário que haja uma restauração. Isso nós vamos entender. A palavra do Senhor fala que Elias ele restaurou e ele edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar segundo a largura de 2 medidas de semente. Olha só, ele abriu um buraco ao redor do altar. E a palavra do Senhor fala que ele encheu de água 4 cântaros e derramou sobre os holocaustos e sobre a lenha, e disse: fazei-o segunda vez, e fizeram a segunda vez, disse ainda: fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até ao rego encheu de água. Isso aqui não tem uma visão espiritual, isso aqui é até tema para estudo, né? Mas não é a questão do dia de hoje, porque nós queremos compreender o que então Deus ele manifestou neste lugar. A palavra do Senhor fala que sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos, e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Será que nós podemos declarar também da mesma forma: só o Senhor é Deus, com a mesma autoridade? Mas a questão é uma coisa: Elias, quando ele faz desta oração, ele faz da seguinte maneira: para que reconheças, para que o teu povo reconheça. E a questão é exatamente essa: para que Deus manifestou aquilo? Para que Deus derramou do seu fogo? Para que o povo reconhecesse.
Por que Deus levanta às vezes um pastor na igreja? É por causa que o pastor é alguma coisa? Não. Ele levanta por causa de vós. Eu existo hoje não porque eu sou, mas porque Deus levantou para a igreja. Assim também, amados, como todo aquele que é levantado, ele é levantado em favor de algo, de alguém, de um povo, de uma nação. E a palavra do Senhor fala que então Deus respondeu com o povo, e aquele povo declarou que só o Senhor é Deus. Só que Elias, e esse é o ponto que eu quero chegar, amados, que esta semana foi uma semana que eu passei muito tempo buscando a presença de Deus, orando, amados. Essa manhã eu acordei todo quebrado, né? Sinceramente eu acredito que não foi gripe. Eu acordei todo quebrado, numa batalha espiritual muito grande. E eu parei hoje, retornei um pouco mais cedo para casa, graças a Deus, e estive ali buscando, orando, buscando a direção de Deus, buscando entender. E Deus começou a falar muitas coisas ao meu coração, e eu fiquei feliz, me confortou meu coração, porque na realidade é exatamente isso. Deus, Ele vem na hora que nós precisamos. Ele vem na hora que Ele sabe que por muitas e muitas vezes nós estamos desfalecendo. Por isso que Deus é o socorro. Ele é socorro presente, amado. Ele é socorro na hora que nós precisamos. Ele sabe o momento que nós precisamos. E aí a palavra do Senhor mostra que Elias, ele declara aquilo tudo, e ele mata os 450 profetas, né? Ele dizima todos aqueles profetas. E nós vemos ali que quando acontece isso, no capítulo número 19, o que acontece? Jezabel, uma mulher de Acabe, ela diz da seguinte maneira, olha aqui, ó, no capítulo 19 fala assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. A verdade era para que Jezabel também caísse seu rosto no chão e declarasse só o Senhor é Deus, mas ela não fez isso, porque, mas por muitas e muitas vezes existem Jezabel, existe o espírito do anticristo que luta contra o povo, que luta contra a vontade de Deus. E nós que somos homens limitados, assim também como Elias, muitas vezes tomamos atitudes de forma errada. Errada no sentido do quê? Porque por muitas vezes esquecemos de quem está ao nosso lado. E olha só o que diz aqui: e como totalmente mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou a mensageiro Elias e disse: assim me façam os deuses o outro tanto, se disser amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Olha só. E que, vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias tinha acabado de ver Deus derramar fogo do céu. Ele havia dizimado os 450 profetas de Baal, e uma mulher incrédula foi o suficiente para fazer com que ele corresse e que seu ânimo desfalecesse. E eu sei que também, da mesma forma, existem muitas situações que por muitas vezes na minha, na sua, nas nossas vidas, faz com que os nossos ânimos se desfaleçam. Quantas e quantas coisas acontecem em nossas vidas para que nós falamos: nossa, acho que Deus me cortou. Eu cheguei a falar para minha esposa: acho que Deus está me cortando, Deus está me tirando. Mas o pastor também vai ficar fraco? Não, ao contrário disso, amados. É na fraqueza que eu sou aperfeiçoado na força do Senhor Jesus. Essa que é a diferença, amados, de quando nós estamos estabelecidos na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor fala que nós seremos como o quê? Como casa que foi fundamentada na rocha. Quando vier o vento, a tempestade, vier a tribulação, não seremos abalados. É aí que está a questão, é aí que está a diferença quando nós confiamos em Deus. Deus está no controle. Mas é necessário que por muitas e muitas vezes nós venhamos passar por essa situação e nós vemos o que aconteceu posteriormente, então, de que Deus enviou ali e ele comeu. O anjo do Senhor tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come.
E ele diz assim: a sua carreira é muito grande. Foi exatamente isso que Deus disse para mim: levanta e tome-te a mina, porque teu caminho é muito longo aí. E eu falei: é verdade, Senhor, eu não posso me desfalecer. Amados, nós temos que estar firmes e fundamentados, porque Deus é socorro, amados. E amados, nós temos que crer em Deus exatamente neste momento. Não é quando as coisas estão boas, não é quando as coisas estão tudo tranquilo que nós vamos crer em Deus. Ao contrário disso, nós temos que crer em Deus no pouco, porque a palavra do Senhor diz, a profecia diz o quê? Servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Amados, quando nós estivermos na glória, nós não contaremos das bonanças de nossas vidas, mas nós contaremos quantas dificuldades passamos e vencemos em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. É isso, amados. Lá na glória, quando nós chegarmos na glória, nós falamos assim: amados, vocês lembram quando nós passamos naquele momento de tribulação? Amados, mas nós vencemos em nome de Cristo Jesus. Na glória nós contaremos, amados, que as nossas fraquezas nos conduziram para estar do lado da glória de Deus manifesta em nossas vidas. Glória da qual os nossos olhos naturais não veem, glória da qual os nossos olhos limitados, como são, não percebemos. Mas a palavra deixa bem claro para cada um de nós, amados: o que os olhos não viram não subiu ao coração do homem, é isso que está reservado para nós, amados. Amados, nossa vida não é aqui, nossa vida é na Jerusalém celestial, na vida vindoura. Aqueles que creem no Senhor, amados, eles já passaram da morte para a vida. Eles não passaram, eles já passaram. O que diz a palavra? Nós já passamos. Nós temos que estar mortos para o pecado, mas vivos para Cristo, amados. E amados, quando nós vemos aqui tudo que acontece com a vida de Elias, ele desejou morrer. E quando eu vejo em outra passagem do Novo Testamento, quando Jesus Cristo, ele declara a respeito: se vós não declarardes, essas pedras declararão. E a palavra do Senhor fala que homens levantaram e pegaram pedras para apedrejar ao Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que todos lembram dessa passagem. Jesus Cristo, Deus, e por muitas vezes paira em nosso coração: por que ele fugiu? Por que ele se escondeu? Porque a palavra do Senhor fala. Então o Senhor Jesus Cristo, ele fugiu e se misturou entre a multidão. Ele era Deus, ele não poderia ter dado ordem aos anjos para que viessem e ceifassem todas aquelas vidas? Poderia, mas ele não fez. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio para usar de misericórdia. E ele sabia, amados, que aquele que rejeitasse a ele estava rejeitado também perante o Pai. Então o Senhor Jesus Cristo, na realidade, por muitas e muitas vezes as nossas atitudes, às vezes erradas, erramos e falhamos, mas em tudo, nós temos que crer sim, que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus. Eu quero convidar a amada igreja a abrir o livro de Romanos, capítulo número 3, que semana passada o Espírito Santo ministrou ao meu coração esta passagem, da qual eu meditei muito e posso afirmar, amados, claramente, que por muitas e muitas vezes sim, é necessário que eu esteja errado, que eu fale como homem, porque a palavra do Senhor fala que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, mas para que assim se manifeste o amor e a misericórdia de Deus. A palavra do Senhor diz assim, no livro de Romanos, capítulo número 3, diz assim: qual é logo a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas, foram dadas ao povo judeu, foram dadas ao povo de Israel. Olha aí, só que eles rejeitaram a palavra. Olha aqui, pois que se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Amados, Elias, da mesma forma, ele manifestou ali através de uma oração, e Deus manifestou para o povo e derramou da sua glória e do seu poder, consumindo aquele holocausto, aquela oferta. Agora, muitos não creram, que foi o caso de Jezabel. Mas isso vai anular a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. É o que a palavra do Senhor fala.
sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Olha aí, amados, no dia do juízo, eu poderei declarar: eu sou pecador, mas contudo o sangue do Senhor Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Porque, amados, não por mim, mas pelo sangue vertido na cruz. E aí a palavra continua dizendo para nós o quê? E se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Lógico que não, amados. Lógico que não. É necessário que venha essas situações. É necessário que venha a adversidade. Olha aqui, ó, de maneira nenhuma. Do outro modo, como jogará Deus no mundo? É exatamente isso, amados. Essas situações vêm, sabe para quê? Para que nós possamos conhecer e saber. Eu lembro até hoje, quando passamos na primeira prova. Eu digo na primeira prova porque foi a prova de decisão, eu acredito, para a minha vida, sim, como ministro do Evangelho, que havia uma palavra que dizia assim: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Foi exatamente isso que aconteceu, né? Quando a palavra veio, eu já estava abalado, meu coração, minha vida, tudo estava de avesso, amados. E eu sei que esta palavra veio e eu entendia, mas não compreendia. Nós podemos entender, mas não compreender. De que forma, amados? Porque até nós compreendermos leva-se um certo tempo, né? Eu digo que entender, né, nós entendemos às vezes o que a pessoa passa. Eu estou passando por dificuldade, problema do coração e tantas outras coisas. A pessoa entende, mas compreender é somente quem passa pela situação. Se nós não passarmos pela situação, nós não sabemos o que é. Eu não posso dizer para você, eu posso entender talvez o sofrimento de uma pessoa básica, de que passou por um câncer, que passou por uma dificuldade. Só que eu não posso compreender as causas que vêm, todas as situações que vêm na mente, no coração, na vida da pessoa após tudo isso, todos os efeitos que vêm. Eu não posso compreender porque eu não passei por isso. Somente quem passou, ele tem propriedade para falar. Por isso que Jesus Cristo, ele tem propriedade, porque ele venceu o pecado, ele venceu a morte. É aí que está a diferença, amados. Jesus Cristo venceu a morte por mim e por ti, para que nós herdássemos a vida eterna e para que nós fôssemos justificados do pecado. Já estamos justificados do pecado. E aí a palavra do Senhor continua dizendo aqui no versículo 6, olha só, 7, desculpa. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para que a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens, e a condenação desse é justa? Olha aí. Então existem muitas e muitas pessoas que agem de forma impensada. Por quê? Porque por muitas vezes buscam os seus prazeres, os seus deleites para satisfazer a sua vontade. E a palavra do Senhor diz lá no livro de Tiago que muitos pedem e não recebem porque pedem para o vosso próprio deleite. Mas a palavra do Senhor fala assim: deleita-te no Senhor, agrada-te, e Ele considerará os desejos do seu coração. Olha só a diferença, amados. Amados, muitas e muitas coisas Deus permitiu nas nossas vidas. E eu louvo a Deus por todas as coisas que Deus fez. E eu sei que Ele tem muita coisa a fazer ainda. E que as promessas de Deus, elas não tornam atrás. Porque Deus, ele não é homem para que Ele minta. Essa é a verdade. Deus, ele não mente. Olha só. Pois que somos mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua trata limonosamente, peçonha de áspidez está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, os seus caminhos à destruição e miséria, e não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos.
Ora, nós sabemos que todo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, e diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque a lei vem no conhecimento do pecado. Agora olha só que tremendo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, danos cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, logo, a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem justificado pela fé, sem as obras da lei, é porventura Deus somente dos judeus, e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão, anulando, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Se nós estamos fundamentados na fé, no amor de Deus, nós estabelecemos uma lei. A lei, qual lei? A lei da fé, a lei de que Cristo, Ele pagou por nós, e logo nós então não anulamos o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, agora daqui por diante, nós não já agimos mais em conformidade ao nosso coração, mas nós agimos em conformidade à vontade de Deus, porque nós cremos que Deus, Ele é nosso socorro, nós cremos que Deus, Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos resgatar, Ele veio para nos tirar, para resgatar o cativo, o cativeiro. Para finalizar aqui, eu quero ler com os irmãos o livro de Salmos 54. Eu quero dar um tempinho aqui para que nós possamos juntos então orar. Olha só, o salmista Davi, quando ele passa por uma extrema angústia, ele diz assim, Salmos 54 fala assim: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque estranhos se levantam contra mim, e tiranos procuram a minha vida, e não põe a Deus perante os teus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustentam a minha alma. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando, destrói-os por tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque me livrou de toda angústia, e os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. Amados, quem é o nosso inimigo? É o inimigo do nosso Deus. Então, amados, o que ele quer é roubar, matar e destruir. Mas o que Jesus Cristo ele veio fazer é para dar vida e vida em abundância. E a vida em abundância que Deus nos deu, sabe o que é? Permanecermos na presença dele até o dia e a consumação dos séculos. Amém? Então, amados, hoje, campanha Deus é o socorro. Assim como Elias, como homem, ele fugiu no momento de angústia de Jezabel, de uma mulher, mas ali também Deus manifestou o seu poder. Assim também por muitas vezes eu sei que nós fugimos, mas amados, nós temos que crer que Deus é nosso socorro, e no momento certo Deus virá com o seu auxílio em nossas vidas. Amém? Vamos declarar o que? A vida que Deus nos deu hoje, a vida em abundância, para que nós permaneçamos fiéis a Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Coloque-se de pé, igreja. Quero orar com a igreja. Senhor Deus e Pai, diante de Ti, Pai, mais um dia, Pai, nessa campanha, Senhor Pai, da qual, Pai, declaramos: sim, Deus é o socorro, é o nosso socorro bem presente.
Pai. E bem sabemos que Tuas mãos estão estendidas, Pai, sobre esta igreja, sobre esta casa, sobre este povo, Pai. Não uma casa que está alicerçada em fundamentos humanos, mas uma casa que está fundamentada em alicerces espirituais, Pai. A cidade fundamentada, da qual o artífice e construtor, o arquiteto é o Senhor Jesus Cristo, Pai. Estamos aqui como a Tua noiva, Pai, como a Tua futura esposa, sim, esposa de Cristo, Pai, e declaramos, sim, ó Pai, com toda certeza e convicção de que Tu, ó Senhor, estás sobre as nossas vidas, Pai. Por isso, Pai Santo, manifesta o Seu poder, Pai, e glorifica o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Declaramos, ó Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, que bem sabemos que o inimigo vem para roubar, para destruir e para matar, Pai, mas nós bem sabemos que Tu vieste, Pai, para nos dar vida e vida em abundância, Pai, e para que assim nós permaneçamos, ó Pai, firmes e fundamentados em Ti, Pai, até o dia que Tu vieres a buscar a Tua igreja, Pai. Nós o cremos e bem fazemos, ó Pai, porque estamos aqui, Pai, e permanecemos, ó Pai, na Tua presença, crendo e declarando para todo sempre que Deus é o socorro, é o nosso socorro, em o nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Glória a Deus, amados. Louvamos ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Amados, eu quero dar uma pausa agora e gostaria de estar aqui tratando a respeito de um assunto de toda a igreja. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todos sempre.